Cristo Jesus. Quarta-feira nós começamos a falar sobre a expiação de Cristo. Falamos sobre Jesus Cristo como aquele nosso substituto na cruz do Calvário. Falamos também que Jesus Cristo, ele cobre, expiar quer dizer cobrir nosso pecado, a nossa culpa diante do Pai. E ele cumpriu todas as exigências do Pai. Como também falamos sobre a maldade, o quão o pecado ele é mau a ponto de levar Cristo à cruz. Mas a Bíblia diz que Cristo ele tomou o nosso pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje nós iremos continuar falando sobre esse assunto. Iremos mostrar, queridos, a natureza da expiação, de que é composta essa expiação. E nós iremos falar de três coisas importantes. Iremos falar sobre a propiciação, iremos falar sobre a reconciliação, iremos falar sobre o resgate. Se você quiser, você que está em casa aí, pegar sua Bíblia para nos acompanhar, fique à vontade, tá bom? Nós iremos ler aqui para a nossa meditação nesta manhã, Romanos, capítulo 3, do verso 23 até o verso de número 25, e veja o que Deus irá falar ao seu coração nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Há três temas bíblicos que nós precisamos conhecer sobre a natureza da expiação. A primeira delas, queridos, é a propiciação. Não sei se você já ouviu falar esse nome, propiciação. O que significa propiciação? O que é isso? Como a gente leu aqui no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A propiciação exige a expiação. A palavra kiper, que é traduzida para propiciar ou apaziguar, não ocorre no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Ocorre a palavra, o verbo hilaskomai, que significa propiciar, duas vezes no Novo Testamento. O substantivo hilasmos, que significa propiciação, é duas vezes no Novo Testamento. E o adjetivo hilasterion, que significa propiciatório, duas vezes. As Escrituras muito dizem a respeito da ira de Deus no sentido de vindicação ou cobrança da sua justiça. O Novo Testamento apresenta a morte de Cristo como apaziguando a ira de Deus. Deus se torna propício ao pecador mediante o sacrifício do seu Filho Jesus. Mas vamos explicar bem aqui o que é, queridos, essa questão de propiciação. Para nós entendermos melhor, nós temos que ir lá para o Antigo Testamento. Nós precisamos entender quando Deus ele manda Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo era constituído por três partes: o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Deus mandou que Moisés construísse a Arca da Aliança, toda coberta de ouro puro, tá certo? A Arca da Aliança, cerca de 2 metros, tinha a Arca da Aliança. E por cima, a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. O que é que tinha nessa tampa da Arca da Aliança?
Lembrando que a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus no meio do seu povo, lá no Antigo Testamento. E a tampa dessa arca era chamada de propiciatório. O que é que tinha? Nessa tampa tinha 2 querubins com asas, cerca de 2 metros cada asa, um em frente do outro, cobrindo o propiciatório. O que era o propiciatório? Era uma bacia. Era uma bacia na tampa da Arca da Aliança, onde nessa bacia se colocava sangue. Sangue. E os querubins cobriam com suas asas essa bacia que estava na tampa. Os querubins também estavam na tampa da Arca da Aliança, com as suas asas, um de frente para o outro, cobrindo essa bacia. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele local, no lugar santo dos santos, com sangue. Ele não podia entrar sem sangue. Era feito o holocausto, era feito o sacrifício no lugar santo. O sangue daquele animal era levado uma vez por ano pelo sumo sacerdote para o lugar santíssimo, que era o lugar santo dos santos. E o sumo sacerdote pegava esse sangue e colocava nessa bacia, que era chamado de propiciatório, para propiciar diante de Deus o pecado do povo. Então, se oferecia esse sangue como perdão. Era como que o povo estivesse apresentando esse sangue e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, para que através desse sangue Deus purificasse o povo. Lembrando que isso era simbológico, era um tipo de um sacrifício perfeito que haveria de vir, que foi justamente o sacrifício de Cristo Jesus. Então, se Deus aceitasse aquele sangue, aquele sacrifício, aquele holocausto, o sumo sacerdote sairia ileso daquele local. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício e não aceitasse a vida do sumo sacerdote, ele era fulminado por Deus naquele lugar. Como os irmãos estão vendo aí, Fernando colocou aí, isso aí é um tipo da Arca da Aliança. Vocês estão vendo aí, né? Pequenininho, mas era bem grande, né? Mas só para vocês perceberem que essa bacia que existe no meio aí, vocês estão vendo os querubins, né? Com as suas asas, um encostando no outro e cobrindo essa bacia que tinha no meio aí. Aí nessa bacia era colocado o sangue do animal que tinha sido sacrificado. Esse animal, que era um cordeiro, simbolizava Cristo Jesus, e esse sangue que era colocado aí simbolizava o sangue de Cristo que haveria de vir. Então, esse lugar era chamado de propiciatório, onde se propiciava o sangue e o perdão de Deus para o povo, porque o sangue representa vida. Então, para que Deus pudesse perdoar o povo, era necessário colocar-se esse sangue aí. O sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia esse sangue como propiciação. E esse baú que vocês estão vendo aí, que era a Arca da Aliança, representava para o povo a presença de Deus, a glória de Deus que estava no meio do seu povo. E tudo isso, queridos, era um tipo do sacrifício de Cristo Jesus. A arca representava a glória de Deus. No texto que nós lemos de Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa arca representava a glória de Deus, que é o próprio Cristo hoje. Esse sangue que era colocado ali no propiciatório hoje representa o sangue de Cristo. Então Jesus foi aquele que propiciou diante de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, não é isso? Da nova aliança. Ele é o próprio sacrifício.
e foi ele que derramou o seu próprio sangue. Por isso que ele é a propiciação dessa expiação. É Cristo que cobre o nosso pecado. Cristo é quem nos levou diante de Deus como essa propiciação. Quer dizer o quê? Que era necessário isso acontecer para que a ira de Deus fosse apaziguada. Quando Deus olha para o sacrifício de Cristo, ele apazigua a sua ira e não derrama mais a sua ira sobre nós, mas derrama a sua graça, o seu amor. A ira de Deus recaiu sobre Cristo. Cristo na cruz, ele tomou a ira de Deus em seu corpo, em sua vida, para que agora propiciasse para nós a justiça de Deus, o perdão de Deus. Então, primeira coisa, que a natureza dessa expiação de Cristo foi a propiciação. Cristo é a propiciação, nossa propiciação. Foi Cristo quem se entregou por nós. Deus se tornou propício ao pecador mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 2 e o verso de número 17. Hebreus capítulo 2 e o verso 17 vai justamente nos mostrar isso. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 2, o verso 17 diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Foi Jesus Cristo quem realizou a propiciação. A outra coisa, irmãos queridos, é a reconciliação. As ideias de propiciação e reconciliação estão estreitamente ligadas como causa e efeito. A propiciação é a causa e a reconciliação é o efeito da propiciação, dessa causa. O sentido de reconciliação está contido no emprego do verdadeiro sacrifício. A morte de Cristo reconciliou Deus com o homem, satisfez as suas exigências e agora ele voltou de novo a sua face para o homem. Resta a este reconciliar-se com Deus, o que também a morte de Cristo tornou possível. Eu acho que isso aqui é importante a gente relembrar um pouquinho da questão lá de Adão. Quando Adão ele peca e desobedece a Deus, ele morre, ele se separa de Deus e agora o homem está em inimizade para com Deus. O homem agora perde a sua amizade, perde o seu relacionamento íntimo com o seu Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. E agora Deus, ele vai prometer ao homem uma nova forma de reconciliação. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Por isso que ele diz lá em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já prometendo ali aquele que traria a reconciliação, que era Cristo Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente, que traria novamente vida e reconciliação para o homem. Então, no Antigo Testamento, vai se acontecendo aqueles sacrifícios, como por exemplo o sacrifício de Abel, o sacrifício de Noé, os sacrifícios de Abraão, os sacrifícios de Jacó, de Isaac, e até chegar a Moisés. Moisés estabelece o tipo de sacrifício quando Deus dá a lei a Moisés. O próprio Davi oferece sacrifícios. Então, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento são tipos, símbolos
daquele sacrifício perfeito que haveria de vir, que foi o sacrifício de Cristo. E tudo aquilo era símbolo de reconciliação. Quando Jesus Cristo vem, se sacrifica na cruz, ele reconcilia o homem com Deus através da sua morte. Então, a inimizade que existia entre o homem e Deus é novamente restabelecida através do sacrifício de Cristo Jesus. Cristo reconcilia o homem com Deus. Onde é que nós vemos isso? Isaías capítulo 53 vai nos mostrar bem isso. Isaías capítulo 53 e o verso de número 5 vai nos mostrar algo bem interessante. Diz assim: mas ele quem? Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí o profeta Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então foi através do sacrifício de Cristo que fomos reconciliados, que houve novamente paz com Deus. Romanos capítulo 5, o verso 1, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o sacrifício de Cristo traz para nós reconciliação. Então, se a propiciação é a causa, a reconciliação é o efeito dessa expiação de Cristo. E por último, falando da natureza da expiação, há o resgate. A natureza é a propiciação, a reconciliação e o resgate. Resgate é o pagamento de um preço exigido. O pecado é a nossa dívida. E nós precisaríamos pagar essa dívida para sermos salvos. Só que nós não tínhamos como pagar essa dívida. Então foi necessário alguém ser o nosso resgatador. Alguém precisava pagar em nosso lugar essa dívida. Eu acho bem interessante, por exemplo, exemplificar essa questão do resgate, né? Digamos que você compre uma casa pela Caixa. Você está vivendo naquela casa muito bem, só que você está pagando por aquela casa. Só que aí você se aperta, chega um mês que você não consegue pagar. Você não paga a casa. Aí, segundo mês você não paga e a dívida vai aumentando. Terceiro mês você não paga e a dívida aumentou mais. Quarto mês, quinto mês, 6 meses você sem pagar. E aí de repente chega o cobrador lá do banco na sua casa e diz: fulano de tal, ó, você está devendo, você não pagou sua casa, você está com uma dívida muito grande. E aí o que é que você vai fazer? E aí você diz para aquele rapaz, olha, eu estou sem condição de pagar. E aí ele chega para você e diz: ó, eu vou lhe dar 1 semana. Se você dentro de 1 semana não conseguir pagar essa dívida, você irá perder a sua casa. Você será expulso da sua casa. E aí o que é que acontece? Chega, a pessoa fica aperreada, fica angustiada, porque daqui a 1 semana ela vai perder a sua casa. Mas uma certa pessoa descobre e sabe que você está com essa dívida, que você não tem como pagar e que ainda falta várias dívidas ainda a ser paga. Ainda a sua conta ainda vai durar aí durante 5 anos, vamos supor. E aí você não sabe o que fazer, fica desesperado. Aí chega o cobrador depois de 5 dias na sua casa. Aí fulano de tal, opa, aí você já está arrumando os troços, né? Porque vai perder a casa, né?
Você já tá se arrumando os troços para se mudar, para ir pro meio da rua. Aí de repente o cara lá do banco chega e diz: fulano de tal, oi, quero dizer que tá aqui o documento da sua casa, viu? Você não deve mais nada não. Aí você, é o quê? Não, você não deve mais nada não. Tá aqui, ó, esse papel da sua casa. Aí você fica: como foi isso? Eu com a dívida estrondosa dessa no banco, como é que agora eu não devo nada? E aí o cara do banco chega e diz: não, foi o que aconteceu. Uma pessoa chegou lá no banco e pagou toda a sua dívida. E além de pagar a sua dívida, ela pagou o restante do montante que ainda faltava. Os 5 anos que faltava para você pagar, aquela pessoa pagou. Pronto, fulano, a casa agora é sua. Tá aqui os documentos. Foi mais ou menos isso que Cristo fez. Cristo, ele pagou a nossa dívida. Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós não devemos mais. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Lá na cruz do Calvário, Cristo pagou toda a nossa dívida diante do Pai. Nós não devemos mais nada. Cristo nos resgatou para si. Louvado seja o nome do Senhor. O homem é resgatado da pena da lei, da própria lei, do poder do pecado, de Satanás e de todo o mal pela morte de Cristo. A ideia de resgate é a ideia de pagamento de um preço para livrar alguém que esteja aprisionado. Jesus veio para dar a sua vida em resgate por muitos. A obra de Cristo é a de redenção. Ainda ocorre o uso do verbo lutromai e a palavra composta apolustroses, que significa redenção. Então, como diz aqui, a ideia de resgate é a de um pagamento de um preço para livrar alguém que esteja aprisionado. Outro exemplo, para nós exemplificarmos melhor aqui, é a questão de um prisioneiro. Por exemplo, alguém comete um crime. Alguém cometeu um crime ou vários crimes e estar preso. E o seu pagamento é a pena de morte. E aí ele está lá na cadeia. E aí ele já pagou aí seus 30 anos de prisão. E no final dos 30 anos ele vai ser executado. E aí quando ele está para ser executado, faltando 1 hora da sua execução, ele já está passando mal, porque sabe que vai ser morto. E falta 30 minutos, 10 minutos, 1 minuto. E ele pensa que está chegando a hora de morrer, de partir, de ser executado. E aí chega o carcereiro, abre a cela e diz: fulano de tal. Ele diz: estou aqui. Você está livre. Pode ir embora. E aí ele diz: como é o negócio? Você está livre. Pode ir embora, você não vai ser executado. E ele fica se perguntando: como? Se eu cometi vários delitos, se eu estava condenado à morte. Aí o carcereiro chega para ele e diz: você está livre, porque alguém veio aqui e morreu no seu lugar. Deu a sua vida no seu lugar. E aquela pessoa sai completamente livre daquela prisão. Foi isso que Jesus Cristo fez. Nós estávamos condenados à morte e Jesus morreu em nosso lugar. Cristo nos resgatou para si. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para isso a gente precisa crer, se entregar a Cristo e viver para Ele, receber essa expiação de Cristo Jesus.